Olá, sou o professor Carlos Mendonça, professor de Direito Previdenciário. Sejam muito bem-vindos ao meu curso. Hoje nós vamos iniciar o estudo dessa matéria muito importante para concursos públicos, que é o Direito Previdenciário. Nós vamos estudar essa matéria a partir da matriz constitucional, o embasamento constitucional da proteção social voltada para o regime geral de previdência social. Portanto, iniciaremos o nosso estudo a partir do artigo 201 da Constituição Federal, que nos traz a definição do que é o sistema previdenciário. Acompanha comigo aqui na tela. Está aí então a nossa matéria, professor Carlos Mendonça, e a Constituição, como eu havia falado. O que é que dispõe o artigo 201? A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá nos termos da lei A. Então, partindo dessa matriz constitucional, nós podemos então extrair que a Previdência Social é um sistema compulsório, é um sistema contributivo, é um sistema que deve primar pelo equilíbrio financeiro e atuarial, ou seja, só pode gastar aquilo que arrecada, e ele é voltado à proteção de determinados riscos sociais. Tá? Esses riscos sociais seriam os eventos capazes e suficientes para que a pessoa, o beneficiário, possa receber um benefício desse sistema previdenciário. Quais seriam, então, os eventos que poderiam ensejar a deflagração dessa proteção por parte do regime geral? Acompanha comigo aqui na tela. Nós temos, então, cobertura de eventos como doença, invalidez, morte, idade avançada, proteção à maternidade, especialmente à gestante, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda e a pensão por morte do segurado homem ou mulher ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no parágrafo 2º. Então aqui nós temos o arcabouço da proteção previdenciária, sendo importante destacar para vocês que esse sistema ele tem um caráter contributivo, esse sistema é de filiação obrigatória e esse sistema atende os seguintes riscos sociais. Para cada risco social, nós vamos acoplar um tipo de benefício. Por exemplo, aqui no auxílio doença, aqui na doença, nós teríamos o auxílio doença. No caso da invalidez, nós teríamos aposentadoria por invalidez. No caso da morte, pensão por morte. No caso da idade avançada, nós teremos aposentadoria por idade. Além disso, a Previdência também é responsável pela proteção à maternidade, obviamente concedendo salário maternidade. Temos aqui a proteção do trabalhador em situação de desemprego involuntário. Isto aqui seria, tá, o seguro-desemprego, conforme inclusive já se manifestou a Advocacia Geral da União. Temos o salário família, tá? O auxílio reclusão para os dependentes de segurados de baixa renda, tá? O que nós vamos destacar, portanto, dessa definição extraída do artigo 201 da Constituição? Que a Previdência Social é um sistema contributivo, é compulsório, deve manter o equilíbrio financeiro e atuarial, e ele então vai cobrir os riscos sociais abaixo elencados. Só que nós temos que levar em consideração qual foi a interpretação dada pela legislação, tá, para esse dispositivo constitucional. Então, seguindo aqui a sequência, nós temos o seguinte: podemos concluir que o seguro-desemprego é um benefício previdenciário, mas ele não é pago pelo INSS. E a aposentadoria por tempo de contribuição, segundo a Constituição, não teria natureza previdenciária, pois não corresponde a nenhum risco social coberto. Bom, sobre essas conclusões, nós temos que tecer algumas considerações. Por que eu iria considerar o seguro-desemprego como sendo um benefício de natureza previdenciária? Porque nós estamos analisando a matriz constitucional. Ou seja, se a Constituição diz
que a Previdência Social compreende a proteção àqueles que estão em situação de desemprego involuntário, é bastante evidente que temos que concluir que o seguro-desemprego ele tem natureza previdenciária, tá? Natureza previdenciária por vontade do texto constitucional. Isso não significa que o INSS tenha que pagar o seguro-desemprego. Significa apenas que este tipo de proteção ela tem a natureza previdenciária. Da mesma forma, seguindo o mesmo raciocínio, se a aposentadoria por tempo de contribuição, ela não está ligada a nenhum risco elencado pela Constituição como sendo de pertinência da Previdência Social, a nossa conclusão é que a aposentadoria por tempo de contribuição, ela não tem natureza previdenciária. Parece algo complexo, confuso, mas não. É uma questão apenas de definição. Se a Previdência é uma seguradora, é um seguro que cobre determinados riscos e determinado evento não consta desse risco, nós sim vamos concluir que ele não tem a natureza previdenciária. Tudo bem que o benefício existe, ele é pago há décadas, ele apenas não se encaixa no conceito da Previdência ser uma seguradora. A seguradora, ela vai então ficar latente esperando que aquele risco social aconteça. Ocorrido o risco social, você aciona a seguradora. Pá, mas quando eu completo meus 35 anos, eu aciono lá o INSS, ele me paga a aposentadoria por tempo de contribuição. Verdade, isso não tem, ninguém está questionando isso. O questionamento é, mas será que esse benefício se encaixa no conceito de previdência social? Se a previdência é uma seguradora que fica lá esperando acontecer um risco, né, uma situação em que o provedor da família não possa mais levar o sustento, eu não consigo conceber a aposentadoria por tempo de contribuição como sendo um benefício de natureza previdenciária. Por quê? Quando a pessoa se torna inválida, ela não pode mais trabalhar. Quando a pessoa está adoecida, ela está temporariamente sem capacidade de exercer atividade. Mas se uma pessoa já trabalhou determinado tempo, não significa necessariamente que essa pessoa não consiga mais trabalhar. É isso que não se encaixa no conceito de seguradora. É isso que eu quero esclarecer para vocês. E da mesma forma, o conceito constitucional do artigo 201 diz que o desemprego involuntário estaria no rol de situações protegidas pela Previdência. Então tem natureza previdenciária. E aí, para culminar ainda, para piorar, um é pago pela Previdência e não é de natureza previdenciária, o outro não é pago pelo INSS, no entanto, ele tem natureza previdenciária. É apenas uma questão de matriz constitucional. O que a Constituição entende por seguro social? Fechado? Volta para cá então. Então, essas duas conclusões, tá? O seguro-desemprego ser um benefício previdenciário e a aposentadoria por tempo de contribuição não ter a tal natureza previdenciária, não são conclusões que nós extraímos aqui do artigo 201. O artigo 201 define o que é a Previdência Social. E dentre os riscos cobertos pela Previdência Social, não consta nada que a gente possa associar à aposentadoria por tempo de contribuição. Por outro lado, aqui entre os riscos cobertos pela Previdência está o desemprego involuntário. Então, esta é a justificativa, então, para as nossas conclusões. Agora, analisando o artigo 1º, tá, da Lei 8.213, nós vamos destacar exatamente isso que nós estamos falando. De novo, o artigo 1º diz: a Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade e, corretamente, ele coloca aqui o desemprego involuntário. Idade avançada. E aqui sim consta o tempo de serviço como sendo um risco a ser coberto pela Previdência. Então, o que nós vamos concluir mais uma vez? Bom, a Constituição, ela dá
o mínimo. Nada impede que a legislação amplie a proteção dada pela Constituição. E foi exatamente isso que aconteceu na Lei 8.213, a Lei de Benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Ela insere o tempo de serviço como um risco coberto pela Previdência. Não tem problema nenhum. A legislação realmente pode ampliar a proteção dada pela Constituição. Então aqui houve uma ampliação, mas há um descompasso. Segundo o texto constitucional, o tempo de serviço não seria um risco a ser coberto pela Previdência. Vem a legislação e coloca o tempo de serviço como um risco a ser coberto. Houve apenas uma ampliação. Mas se, por exemplo, lá na frente, lá no futuro, alguém lembrar disso, e quiser retirar a aposentadoria por tempo de contribuição, como é a tendência ao longo do curso, nós vamos verificar que a aposentadoria por tempo de contribuição praticamente ela já foi extinta, tá? Os mecanismos, eles militam em desfavor desse tipo de aposentadoria. As regras de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição estão ficando cada vez mais restritivas, né? Então, hoje nós temos o fator que reduz o valor da aposentadoria por tempo de contribuição de acordo com a idade do segurado, que seria o fator previdenciário. Tudo isso para inibir a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Desse modo, lá na frente, é bem possível que a aposentadoria por tempo de contribuição ela seja simplesmente extinta e as pessoas venham a se aposentar exclusivamente por idade ou por invalidez. Haveria algum problema? Não. Se a própria Constituição já não considera o tempo de contribuição, tempo de serviço, um risco a ser coberto pela Previdência, então a vontade do texto constitucional é exatamente extirpar do sistema jurídico a aposentadoria por tempo de contribuição. Aliás, é importante destacar que a grande maioria dos países no mundo não permite, tá, que seus trabalhadores se aposentem por tempo de contribuição. Isso já é uma tendência mundial. O Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que ainda permitem que seus trabalhadores se aposentem por tempo de contribuição. A tendência indubitável é essa. A aposentadoria por tempo de contribuição está fadada a ser extinta, a ser excluída do sistema jurídico, tá? O primeiro indicativo disso é o próprio texto constitucional, que não considera o tempo de serviço, o tempo de contribuição, um risco a ser coberto pelo sistema previdenciário. Tá? Resistindo bravamente, nós temos a 8.213, que ainda considera o tempo de serviço como sendo um risco a ser coberto. Disso tudo, o que é que você tem que guardar? A aposentadoria por tempo de contribuição não é um benefício que tenha natureza previdenciária. Tranquilo? Volta para cá. Destaco também que, não obstante o desemprego involuntário estar elencado entre as situações que devem ser protegidas pela Previdência Social, o artigo 9º, parágrafo 1º, ele é muito claro ao dispor que o Regime Geral de Previdência Social, RGPS, garante a cobertura de todas as situações expressas exatamente aqui, ó, no artigo 1º desta lei, exceto as de desemprego involuntário, que é objeto de uma legislação específica, e de aposentadoria por tempo de contribuição para o trabalhador, de que trata esse parágrafo 2º do artigo 21. Aqui, ó, é a situação do plano simplificado de previdência. Plano simplificado de previdência. Esse plano simplificado de previdência, ele garante cobertura, né, de quase todos os eventos, concessão de benefícios no valor de um salário mínimo, mas quem adere ao plano simplificado de previdência não se aposenta por tempo de contribuição. Então, dentro, né, do regime geral de previdência social, nós teríamos a possibilidade de não se aposentar por tempo de contribuição. Basta aderir ao plano simplificado de previdência. Mas o que você tem que guardar? O tempo de serviço, ele está inserido na Previdência Social? A resposta é positiva, sim. No entanto, o regime geral de previdência social, ele não é responsável pelo pagamento das prestações decorrentes do desemprego involuntário. Então, em poucas palavras, tá? O que é que você tem que guardar?
O tempo de serviço é um risco a ser coberto pela Previdência? Sim. Ele está previsto na legislação? Sim. Mas ele tem natureza previdenciária? Não, não tem. E o desemprego involuntário? Já o desemprego involuntário é um risco a ser coberto pela Previdência, no entanto, ele não está inserido dentre as prestações do regime geral de Previdência Social. Por quê? Porque nós temos vários regimes. Nós temos um regime geral de previdência social, que é conduzido pelo INSS, e nós temos regime próprio de previdência social, que é dos servidores públicos efetivos. Além disso, para quem quiser complementar o valor da sua aposentadoria, existe o regime de previdência complementar. Mas, de qualquer forma, ou você está no regime geral de previdência social, ou você está em regime próprio de previdência social, ou você associa um desses regimes oficiais ao regime complementar, ou simplesmente você só tem a previdência complementar. Não há qualquer impedimento para isso. Nas prestações do regime geral de previdência social conduzido pelo INSS não está a previsão do pagamento do seguro-desemprego, tá? Seguro-desemprego seria pago, então, pelo Ministério do Trabalho. Tranquilo? Volta para cá. Vamos seguir aqui. Bom, os regimes de previdência. Temos o regime geral de previdência social, este aqui, ó, sob a responsabilidade do Instituto Nacional do Seguro Social, o regime próprio de previdência, esse aqui é para servidor efetivo, e por conta, né, do teto, quem quiser complementar o valor da sua aposentadoria ou do seu benefício, adere a uma previdência complementar. Nós vamos estudar cada um desses regimes. Claro que o foco maior será o nosso regime geral de previdência social. Dito isso, vamos destacar como é que funciona a relação jurídica previdenciária. Para que significa? Para que serve a relação jurídica previdenciária? Imagine uma pessoa pleiteando um benefício previdenciário. Vamos analisar, vamos verificar se ela vai ou não ter direito a um benefício. Essa análise, se alguém tem ou não tem direito a um benefício previdenciário, passa por 3 elementos. Acompanha comigo aqui. Primeiro elemento, ele tem que ser um segurado. Segundo elemento, ele tem que cumprir uma carência. Terceiro elemento, ele tem que preencher os requisitos, tá? Então, vamos começar aqui, ó, pelo número 1. Ser um segurado. É o primeiro elemento para que uma pessoa tenha direito a um benefício previdenciário. Tem que ostentar a qualidade de segurado. Como que eu identifico um segurado da Previdência? É muito simples. Nós já conhecemos o conceito de previdência social. É um seguro, tá? É um seguro social contributivo, ele é compulsório e ele visa a cobertura de riscos sociais. Se ele é contributivo, se ele é compulsório, vamos imaginar em que situação alguém se torna segurado. Então, primeiro de tudo, é um sistema contributivo, ele tem que contribuir para ser um segurado da Previdência, e não sou eu que estou dizendo isso. Quem diz isso é a Constituição. Então, o primeiro elemento da relação jurídica, a qualidade de segurado, requer o pagamento de contribuição. Então, vamos registrar. Corta para cá. Primeiro elemento, contribuição. Então, para que você seja um segurado, você tem que contribuir, tá? O segundo elemento, a relação jurídica, ela é compulsória, ou seja, independe da sua vontade. Essa característica, tá? Compulsoriedade da relação jurídica previdenciária, ela envolve o exercício de atividade laborativa. Então, ó, exercício de atividade laborativa, tá? A pessoa trabalha, a pessoa contribui, ela é segurada da Previdência Social. Diante disso, vamos imaginar a seguinte situação. Esta é uma linha que representa
um trabalho, uma atividade laborativa. A pessoa está trabalhando. O fato de alguém estar trabalhando a torna segurado da Previdência Social? E a resposta é sim. Se você exerce atividade remunerada, você automaticamente se torna um segurado, porque a relação jurídica é compulsória. Ah, mas eu também tenho que contribuir. Exato, é importante que você contribua. Aliás, é fundamental, é imprescindível que haja contribuição. Mas, se eu me apegar demais a esse aspecto contributivo, eu acabo prejudicando o segundo elemento, que é a compulsoriedade. Por quê? Imagine um camelô. Ele exerce uma atividade, ele não recolhe contribuição previdenciária. Se neste momento eu te perguntar, o camelô que exerce atividade, mas não recolhe contribuição, ele é considerado um segurado da Previdência? Provavelmente sua resposta será não. Mas eu digo que você está enganado. O fato de alguém exercer atividade remunerada a torna segurado obrigatório da Previdência Social, mesmo que ela não recolha a contribuição. Por quê? Porque se eu entender que a pessoa que não paga a contribuição, mesmo trabalhando, não é um segurado da Previdência, eu acabo então de reduzir a nada o aspecto compulsoriedade. Então só seria segurado quem quisesse contribuir. Se você não quisesse ser um segurado, só não contribuir, você não seria segurado. Então o sistema não seria compulsório. Então vamos inverter. A pessoa trabalha, mas não contribui. É segurado? É. Mas ela não contribui. É diferente, ela está devendo à Previdência. Se a pessoa trabalha e não recolhe a contribuição, ela é devedora do sistema previdenciário e a Previdência pode cobrar dessa pessoa. Ela, nesse caso, é meramente um inadimplente. É alguém que não cumpre com as suas obrigações tributárias. O fato dela não cumprir com a obrigação tributária não retira dela a qualidade de segurado, não retira o aspecto compulsório da relação jurídica previdenciária e essa pessoa está gerando uma dívida tributária com a Previdência Social. Então, ó, volta para cá. Para cada mês que essa pessoa trabalhou e não recolheu a contribuição, foi gerado um débito com o sistema previdenciário. Isso aqui representa cada mês de trabalho sem recolhimento da contribuição. Isso aqui é uma dívida que esta pessoa tem com a Previdência. Se é uma dívida, isso aqui pode ser cobrado, tá? E a pessoa pode fazer o recolhimento sem atraso, aliás, com atraso, vai pagar juros, vai pagar correção monetária, vai pagar multas. Então, ó, quem trabalha e não recolhe a contribuição está devendo à Previdência porque o sistema é contributivo e o sistema é compulsório. Então, imagine a seguinte situação, uma pessoa trabalhou 3 anos, vai à Previdência e essa pessoa quer regularizar a sua situação perante a Previdência Social. A Previdência vai aceitar o pagamento em atraso? Vai aceitar o pagamento em atraso, sem dúvida nenhuma, porque essa dívida é de um tributo, a pessoa deve um tributo perante a Previdência Social. Portanto, é perfeitamente possível efetuar o pagamento em atraso de quem exerceu atividade remunerada. Então, está explicado a qualidade de segurado quando que alguém se torna. Fechado? Vamos para o segundo elemento da relação jurídica, a carência. Corta aqui para a tela. Essa carência seria o número mínimo de contribuições. Então, não basta ser segurado. A pessoa tem que ter pago um número mínimo de contribuições para ter direito para pleitear um benefício previdenciário. Essa é a carência. E, por fim, o requisito. O requisito é a pessoa, por exemplo, estar doente, né? Seria a doença, seria a invalidez, seria a morte. Tá? Então, para ter direito a um benefício, primeiro eu verifico. É segurado? Sim. Pagou o número mínimo de contribuições? Sim. A pessoa cumpriu o requisito? Sim. Então, dá o benefício para ela. Então, rapidamente, vou te dar um exemplo. Imagine um camelô. Ele trabalhou 35 anos, tá? Tem 35 anos. Supostamente, ele preencheu o requisito da aposentadoria por tempo de contribuição. Essa pessoa é um segurado? Sim, porque ela exerce atividade remunerada.
Essa pessoa preencheu o requisito? Sim, porque ela já tem os 35 anos. Mas essa pessoa pagou o número mínimo de contribuições? Não. Então, ela não tem direito ao benefício. Qual o motivo do indeferimento? Falta de carência. Ela não pagou o número mínimo de contribuições. Então, essa foi nossa aula introdutória com os elementos gerais, da nossa teoria geral sobre o sistema previdenciário. Na sequência, a gente continua então estudando essa matéria. Só um tempinho para você ir lá tomar um café, daqui a pouco a gente volta. Até lá.